Bom, então, boa tarde a todos. Hoje a gente vai falar sobre antiguidade, né? Essa aula eu já dei o ano passado, no outro ano, nas quebradas, e geralmente, geralmente na aula sempre foi sobre cultura grega, mas já vinha com isso me incomodando um pouco. Esse ano eu falei para Elô, não quero falar sobre a cultura grega, eu quero falar sobre a antiguidade, como um geral, falar de várias culturas, porque eu acho que é mais interessante fazer um painel, mesmo que superficial, né, bastante superficial, pelo menos a gente não foca na cultura grega. Tá? Então, eu preparei essa aula hoje e eu escolhi algumas culturas, né, as mais antigas, não é uma escolha aleatória, são culturas as mais antigas nessas regiões, para fazer uma abordagem geral. E eu vou usar alguns parâmetros para falar sobre elas, também para a gente não se perder e nem ficar uma coisa muito profunda, nem muito superficial. Então, a ideia é comentar essas culturas a partir das cidades, quer dizer, se fizeram cidades, construíram cidades, grandes cidades, pequenas cidades, templos e palácios, se construíram templos e palácios, grandes, pequenos, e como, se produziram, e que tipo de produção que eles realizaram para notação, né? Se escrita ou qualquer outro tipo de tecnologia de notação da história. E, finalmente, falar um pouco sobre a cultura material de cada uma dessas culturas, quer dizer, o que elas têm de específico, né? Que tipo de material e tecnologia essas culturas usaram, tá bom? Então, de uma forma geral, a gente tem que pensar que o mundo todo é habitado, tá? Isso, a partir do Neolítico, do momento que acontece a agricultura, o mundo todo já está habitado, né? E o primeiro lugar no mundo onde acontece a agricultura de forma bem-sucedida é exatamente no Oriente Médio, aqui onde surgem os sumérios. Então, os sumérios, eles são os primeiros a se fixar e a construir, viver em grandes cidades mesmo. Eu falo de milhares de habitantes. Cidades como Uruk, eram cidades grandes, nas quais eles construíram, sim, templos e palácios, principalmente templos, um tipo de templo que chama zigurate, que era um templo que era construído assim em espiral e que tinha uma importância simbólica, né, de construir um espaço onde a terra pudesse chegar ao céu, né, encontrar o céu, o ponto de encontro, né, entre o céu e a terra. Escreveram. Os sumérios foram os primeiros povos a inventar uma forma de notação, né? E o importante disso é que é um jeito muito simples, do ponto de vista técnico, né, tecnológico. Eles escreviam com um pauzinho numa chapa assim, desse tamanho, de argila, né? Então, uma coisa que, tecnicamente, poderia ter sido feito muito antes dos 3.000 antes de Cristo, né? Que é a data inicial, acho que, não sei, está meio pequeno, não dá para ver. 3.500, a gente já tem os sumérios instalados nessas cidades, que eram cidades-estados independentes. E, por volta de 3.000, eles estão criando esse sistema de notação chamado cuneiforme, que é bastante complexo do ponto de vista da ideia, porque o que é um sistema de notação? É fazer isso, o som, né, uma forma do som, ficar visual. Então, bastante complexo do ponto de vista da ideia, né? Uma sociedade que precisou, por alguma razão, anotar, principalmente quantas cabeças de gado existiam, quem comprou o quê, quem trocou o quê por o quê, né? Tem uma situação de comércio também por trás dessa necessidade de anotar as coisas. Com relação à cultura material, a gente vai ver que eles trabalhavam com cerâmica, né? A gente vai ver que eles trabalhavam com coisas bastante sofisticadas em termos de objetos cotidianos, né? A gente vai ver
coisas que foram encontradas em enterramentos de rainhas, objetos sonoros, coisas bastante sofisticadas. Bom, depois a gente vai falar sobre o Egito. O Egito, a gente já pensou bastante nele a semana passada na aula da Elisa, né? Mas aqui eu vou abordar de um jeito um pouco diferente. A ideia é exatamente falar sobre essas questões. Cidade. O Egito era uma sociedade basicamente rural. Quer dizer, tinham cidades, vilarejos pequenos, mas não tão grandes quanto na Suméria, né? O que aconteceu no Egito é que aqui, essa região toda do deserto do Saara era uma floresta tropical, né? E em menos de 100 anos, houve a desertificação dessa área toda da África. Então, houve uma grande migração de população que acabou se assentando às margens desse rio Nilo, né? Então, era uma região extremamente densa, né? Uma demografia alta, mas ao redor do rio não tinham grandes cidades. Construíram templos, palácios gigantescos, né? Principalmente voltados para enterramentos, sepulturas, uma cultura que acreditava na vida como uma coisa contínua, né, depois da morte. Então, eles passavam a vida preparando a morte e, por nossa sorte, esses enterramentos, essas sepulturas eram feitas nas regiões de deserto, distante do rio, regiões muito secas. Então, com isso, eles preservaram muito da cultura material deles, foi preservada até os dias de hoje. E até hoje, eles ainda estão fazendo escavações no Egito, encontrando quantidade imensa de objetos interessantíssimos dessa cultura. Escreveram, desenvolveram um tipo de escrita pictográfica maravilhosa, super visual, a gente vai ver alguns exemplos. E a coisa mais interessante da cultura egípcia, na verdade, é a gente perceber, ó, lá em cima na cronologia, que os egípcios eles perduraram por quase 3.000 anos. Uma cultura que, durante todo esse tempo, ela permaneceu com muito pouca transformação para esse tempo. 3.000 anos, gente, 3.000 anos é muito. Né? Os sumérios, a gente vê, ó, pouco mais de 1.000 anos, eles decaíram. Aí eles foram, a cultura deles foi absorvida pelos acadianos, depois pelos assírios, depois pelos babilônios, depois pelos persas. Enquanto tudo isso aconteceu lá na Suméria, os egípcios permaneceram, né? E a gente vai conversar sobre isso também. Civilização do rio Indo. A professora Elisa falou rapidamente a aula passada sobre isso, não sei se vocês fixaram. Essa civilização, o rio Indo, hoje em dia, é onde é o Paquistão. É um vale, realmente. Se vocês olharem no Google Earth, vocês vão ver um vale com um rio serpenteando, assim. E, olha, mais ou menos, né, na mesma direção dos sumérios, para o outro lado, aqui se desenvolveu essa civilização urbana, grandes cidades. Aí, gente, essas cidades maiores do que as cidades dos sumérios. Cidades de 50.000 habitantes ou mais. E não era uma cidade, eram várias cidades, né? Tem Mohenjo-daro, Harappa. E, hoje em dia, eles estão escavando essa região e eles vão descobrindo várias cidades nessa mesma região. E elas têm em comum uma coisa muito interessante. Elas têm um sistema de distribuição de água, não só de águas usadas, servidas, como também de águas pluviais. Um sistema muito sofisticado. Então, isso faz a gente pensar que todas essas cidades faziam parte, tinham conexões, porque o mesmo sistema é encontrado em várias cidades. Agora, surpresa, não tinham templos nem palácios. Já o que eles escavam e procuram, quer dizer, tem casas, as ruas têm um tipo de arruamento ortogonal, as casas têm, em geral, 2 andares, eles usavam tijolos cozidos, diferente dos sumérios,
os tijolos cozidos mesmo, não secos ao sol. Então, isso tem uma resistência maior. O que foi encontrado, e a gente vai ver nas imagens depois, são uns tanques, como se fossem umas piscinas assim, muito profundas, que provavelmente serviam para algum tipo de ritual, né? Acontece que essa civilização do Rio Indo, ela tem um problema grave, a gente não sabe nem o nome deles, a gente chama, né, civilização do Rio Indo, porque o que aconteceu é que ela se perdeu mesmo, né? Eles tiveram uma decadência, que ninguém sabe exatamente, pode ter sido até por uma questão ecológica, o rio mudou de curso, não sei, não se sabe, né? E essa região foi invadida pelos arianos, como a Elisa falou na semana passada, né? E esses arianos, eles eram nômades, eles não tinham escrita, embora a civilização de Rio Indo tinha escrita, a gente vai ver, eles tinham elaborado uma escrita, a gente vai ver material escrito, só que uma escrita também que se perdeu e até hoje não conseguiram ainda traduzir essa escrita, né? Ela continua desconhecida para a gente. Então, é uma civilização muito pouco conhecida, embora tenha bastante cultura material, alguma cultura material, né? A gente ainda tem que estudar muito para conhecê-la melhor. Bom, dinastia Shang, está meio claro aqui, não sei se vocês conseguem ler. Dinastia Shang é a primeira dinastia a se formar na China, que é uma cultura importantíssima, né, hoje para a gente, mas sempre foi. Então, a gente tem aqui, ó, por volta do ano 2000, um pouquinho depois, está surgindo a dinastia Shang. Até então, muitos povos viveram aqui nessa região, tá? Vários povos. Agora, a dinastia Shang é a primeira que vai ter um certo tipo de controle, vai aparecer com algumas cidades, né? Cidades pequenas, palácios de madeira, construções perecíveis que não ficaram, também não permaneceram, né? Mas a cultura Shang é a mesma cultura que depois vai ser as culturas Zhou, a cultura Qin, as que vão permanecer, continuar essa cultura chinesa, que é a mesma que está aqui até hoje. Olha, de uma certa forma, é a cultura mais antiga do mundo, porque ela começa aqui, lá no ano quase 2000 a.C., e ela se transforma, né, um pouco, bastante até, mas ainda é a mesma cultura dos chineses que estão vivendo hoje, tá? Então, a gente vai ver que foi durante a dinastia Shang que surgiu a escrita pictográfica, que depois deu origem à escrita que é usada hoje na China. E a gente vai ver os incríveis bronze chineses, que são parte importantíssima da história da China, que começam a ser produzidos exatamente nessa época, e que, de uma maneira sem precedente, né, uma quantidade imensa de objetos de bronze, muito trabalhados, e que eram usados em rituais para os ancestrais. Aí vamos para as Américas e vamos ver as duas culturas, as primeiras, as mais antigas da América, né? E a mais antiga de todas é Caral, na América do Sul, que é uma cidade que está sendo escavada agora, faz 20 anos que ela foi encontrada. Essa cidade ela põe de ponta cabeça a história da humanidade, porque até outro dia acreditava-se que os povos que viveram na América migraram do norte, né? Que aqui a Patagônia foi o último lugar do mundo a ser ocupado, e que as civilizações inicialmente se desenvolveram aqui no México, né? E agora, depois da descoberta de Caral, tudo isso mudou, porque, primeiro, que Caral é mais antigo. Em 2500 a.C., já existia essa cidade, que fica na costa do Peru, uma região extremamente deserta. Vale a pena pegar o Google Earth e dar uma olhada, porque vai ficando branco, parece cal, de tão branco, um lugar seco demais.
E essa civilização se desenvolveu, uma civilização urbana, com cidade, com templos, com palácios, com uma arquitetura bastante especial, a gente vai ver, com uma produção material super rica, com um tipo de notação completamente diferente, que era o quipo. Foram encontrados quipos de 2.500 anos antes de Cristo, nesse lugar que é tão seco que conseguiu preservar, porque o quipo é um objeto feito de tecido. Essa civilização plantava algodão nessa época. O único outro lugar do mundo que plantava algodão era no Egito, nessa época. Então, realmente é muito interessante. É legal a gente pensar sobre isso, né? Porque na América, a primeira civilização urbana foi na América do Sul. E depois mostrar um pouquinho os Olmecas, que é a civilização mãe da Mesoamérica, né? Que também os Olmecas, eles ficaram num lugar aqui no Golfo, onde tem uma região de floresta tropical. É um lugar que tem inclusive seringueira, que nem na Amazônia. Então, um lugar muito úmido, de modo que toda a produção cultural dos Olmecas desapareceu. A gente tem muito pouca coisa mesmo, material, né? Tem aquelas cabeçonas enormes que todo mundo acho que já viu, e a própria Elisa mostrou a semana passada, que elas são de pedra basáltica, então elas perduraram todo esse tempo. Alguns objetos de jade, mas a gente sabe que os Olmecas foram os inventores dessa cultura, né? Eles foram os primeiros a criar os rituais, a mitologia, toda a simbologia que depois se desenvolveu com a cultura de Teotihuacan, com os mistecas, com os toltecas, os maias, enfim, todos os povos que viveram aí. Então, eles que inventaram o jogo de bola, ritual, e o calendário, né? Que é o calendário extremamente complexo e sofisticado, que foi passado por gerações até os maias, e que gerou a escrita maia, né? Que a escrita, o tipo de notação que foi desenvolvido nessa região, ela surge a partir do calendário. E, por último, eu vou mostrar para vocês um pouco da cultura grega, em comparação, né, com tudo isso, num momento, claro, bem mais avançado. Não que a vida tenha começado, ou que a cultura tenha começado aqui na Europa, com os gregos, né? A gente tem os minoicos e os micênicos, que são culturas pré-gregas que viveram nessa região aí, antes dos gregos, mas não foi contínuo, teve descontinuidade. Mas os gregos, eles vão surgir aqui como gregos, né, por volta de 1000 anos antes de Cristo, 800, na verdade. E, é claro, vão construir, viver em cidades, né, cidades independentes, vão construir templos, principalmente, né, eles não vão construir palácios, eles vão construir espaços públicos, né, que são os fóruns, espaços de debate, ágora, aquelas coisas todas que a gente conhece, e vão produzir uma cultura extremamente rica, né, do ponto de vista da arte, vão refletir exatamente aqui por volta de 400 a.C., que é o auge, né, da cultura grega, quando viveu Aristóteles e Platão, que o Charles apresentou aqui para vocês há 2 aulas atrás. Tá? Então, é isso. A ideia é fazer um painel geral sobre essa antiguidade, pensar sobre essas culturas, acho que levando em conta a ideia do Sankofa, né, que a Elisa falou aula passada, que é aquele pássaro que olha para trás, né? Nunca é tarde olhar para trás, pegar o que a gente esqueceu no passado, né? Acho que essa é a ideia dessa aula hoje. Obrigada.